Fortnite tem vários personagens, seja heróis ou vilões, ou até mesmo alguns personagens memes, onde a gente olha e diz: olha, é o cara do Fortnite. Mas tem personagens que chamam a atenção mais do que o normal, mesmo que ele não tenha tanta relevância na história ou algum tipo, apenas a citação dele gera um hype, seja na comunidade, em criação de conteúdo ou outras coisas a mais. E obviamente eu tô falando do Midas. Mas se eu te dissesse que o Midas que está presente na ilha agora não é exatamente o mesmo Midas que estava anos atrás. Bem, é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Olá, eu sou o Hudson e eu tenho um canal de teorias, quer dizer, de Fortnite. E hoje eu vou mostrar para vocês o Círculo do Rei Dourado. Para dar início a essa teoria, a gente vai ter que usar aquela mecânica de multiverso e provavelmente o lance de linhas temporais. Eu vou explicar tudo com o andar da carruagem, relaxa. E agora, para apresentar para vocês, eu vou ter que dar um breve resumo sobre o primeiro Midas que apareceu. Bem, na verdade, o primeiro Midas que foi mostrado pra gente, na verdade. O primeiro Midas que apareceu foi no capítulo 2, temporada 2, Gênio do Crime com Toque de Ouro, isso aí todo mundo já sabe. O objetivo principal dele era poder parar a tempestade dentro do loop, coisa que não deu muito certo, na verdade só serviu para alagar a ilha e, bem, o final a gente já sabe. Depois desse ponto, muita gente ficou se questionando de: esse foi o fim do Midas? O Midas morreu? Bem, talvez seja o fim do Midas em vida, não em morte. Com assuntos inacabados, ele sempre dá um jeito de voltar, mesmo que seu objetivo dele seja apenas uma coisa. A vingança é um prato folheado a ouro. A vingança do Midas. E sei, muita gente agora já ficou com o pé pra trás, dizendo que o Midas original é o mesmo personagem do Midas das Sombras, mas relaxa, por enquanto estou jogando as peças do quebra-cabeça, a gente ainda tem que montar, aguarde aí que isso aqui vai ter contexto. Uma coisa que vale se citar é que a vingança do Midas apareceu no capítulo 2, temporada 4. Porém, a skin do Midas das Sombras só apareceu no capítulo 2, temporada 8, um ano depois desse evento. E se não me engano, no capítulo 2, temporada 7 ou temporada 8, a Moneta estava presente no mapa perto do Lago da Preguiça, eu acho. Quando a gente falava com ela como um personagem normal, ela sempre dizia alguma coisa sobre fuga ou fugir daquela ilha. E para isso ela precisava da Jules e do Midas. Agora, dito tudo isso, colocando numa linha cronológica, Midas tinha um objetivo, infelizmente ele fracassou, isso causou a morte dele e da mesma forma ele dá a volta do mundo dos mortos. E no final ele saiu de cena de vez, ou na verdade sair da ilha nesse caso. E por que eu dei uma explicação enorme sobre esse primeiro Midas? Bem, se você perceber que a história do Midas foi mais focada no capítulo 2, ao contrário depois do Flipside, onde tinha o capítulo 3, ele mal era citado. Sim, ele apareceu em alguns bandos e algumas skins a mais, mas nunca tinha algum foco ou algum detalhe, algum comentário, algum NPC falando sobre ele. Parecia que durante o capítulo 2, ele desapareceu do mapa. Sei que vai ter gente comentando sobre e o Midas Maresia, que também apareceu no capítulo 2. Isso aqui tem uma breve explicação. Esse aqui não é o foco do vídeo, mas eu vou tentar resumir. Nos quadrinhos da Marvel, a Imaginária fala a história dela e ela fala que o desafio que o pai colocou ali como se fosse uma aposta, ela entrar na ilha e poder sair o mais rápido possível, só que não aconteceu exatamente isso, e sim foi a cópia dela que conseguiu fazer isso. Então, ela meio que foi abandonada, a original, e o Geno ficou com a cópia. E por que eu tô falando isso? Bem, na temporada 2 aconteceu quase da mesma forma, onde momentos todo mundo era da equipe Sombra e outros momentos era todo mundo da equipe Spectre, ou vice-versa, e às vezes se misturavam. Num resumo, cada um estava se competindo contra eles mesmo para verificar qual time era o melhor, e no final de tudo, a equipe Sombra ganhou. Agora, com essa explicação, poderia ter acontecido dois momentos. Enquanto o Midas Sombras conseguiu ganhar a guerra, fez o dispositivo e acabou falecendo pelo tubarão, o que perdeu foi o Midas Espectro, acabou ficando vivo e no final da temporada 7 ele foi recrutado para a invasão de verão. E para no final de tudo, no final do capítulo, Moneta, Jules e provavelmente ou o Midas Maresia ou talvez o Midas das Sombras eles fugirem da ilha. E com isso termina o capítulo 2 e damos início ao capítulo 3, onde a gente não vê nenhuma citação, nada sobre o Midas, onde ele está, ou se ele ia retornar, algo assim do tipo. A não ser que em um lugar no leste do mapa tinha um restaurante todo tematizado com uma coisa de luxo, os guardanapos ali dourado com o símbolo do M, então dava para se dizer que era uma região dele? Se fosse dele, por que ele não voltou? Bem, pelo motivo que o Círculo do Rei Dourado dessa parte já chegou ao fim. Eu falo isso pelo motivo que tanto o capítulo 2 como o capítulo 3, em questão de mapa, eles são a mesma coisa.
porque na verdade é o mapa do capítulo 1, só que a matéria foi reorganizada, algo assim, depois do buraco negro, e bem, a gente sabe sobre o Flipside, então em coisas que estavam no capítulo 2 foi dividido para o capítulo 3, justamente porque o iate do Midas estava presente no capítulo 2, porém somente o restaurante, a beira-mar, estava presente no capítulo 3. Deu para entender que uma coisa foi conectada à outra, e por que ele não retornou? Bem, porque ele já tinha ido embora. Moneta, Julius e Midas acabaram partindo da ilha, então abandonaram tudo que tiveram. Seguindo depois disso, nós chegamos no capítulo 4, a fusão zero feita pela própria Paradigma, e nesse momento, aonde está o Midas? Bem, na verdade ninguém sabe, ninguém falou, porque basicamente quando aconteceu a fusão zero, onde várias realidades, várias dimensões foram pegas, aparentemente o Midas não estava presente nisso, então em algum momento o Midas existiu, mas para nós, na nossa visão, onde a gente estava na ilha do capítulo 4, ele nunca apareceu. Apenas uma pequena aparição, um pequeno easter egg no capítulo 4, temporada 4, a última reserva. Só que a gente não viu Midas com a nossa visão, a gente viu Midas na visão do Koji Datura. E o que isso significa? Bem, o mais provável é que na realidade onde Koji Datura era presente, ele viajou em algum momento do tempo e enfrentou o Midas. Se ele matou ou não, ninguém sabe, apenas que ele conseguiu cortar uma das mãos do Midas e usou isso como um troféu e colocou ali como exposição. Agora fica a questão, o Midas da realidade do capítulo 4, da realidade do Koji, ele viveu? Ele morreu? Ele somente perdeu uma mão? Por aí? A gente não sabe. E por que eu falei realidade do Koji Datura? Bem, justamente a partir do capítulo 4, onde teve a fusão zero, onde a gente viu no final do evento do capítulo 3, várias realidades de outros universos diferentes sendo trazidos para formar apenas uma ilha. E quem já viu o Esquadrão do Batman provavelmente já vai cair a ficha agora, que não existe apenas uma realidade, existem várias realidades. Por exemplo, a realidade do temporal, que é a nossa, uma realidade onde só existe Peixoto, uma realidade onde existe aquelas skins de comida e por aí vai. E por que a maioria de alguns Midas não são tão relevantes, eles só aparecem na loja em pacotes, por exemplo, o Midas congelado, que provavelmente ele veio de uma realidade totalmente de gelo, e esse Midas tem um toque gelado. Ou até mesmo o Midas em anime, onde ele veio de uma realidade que é feita em anime. No passado, quando existia um personagem e ele tinha várias versões diferentes, era mais fácil interpretar ele como se fosse uma cópia do Loop, mas depois disso, a Epic resolveu criar esse lance de multiverso e é bem mais fácil você assimilar isso e fazer várias versões do mesmo personagem e dizer que esse é o Midas da realidade congelada, esse é o Midas da realidade em anime, esse pode ser um Midas da realidade de série Lava, e aí por aí vai. Se seu Midas favorito foi devorado por um tubarão, não se preocupe, meu chapa, a gente tem um multiverso gigante aqui, você pode escolher um Midas de várias outras formas. Essa é a maldição do multiverso, não importa se o seu personagem favorito possa ser eliminado, vai existir milhares de versões dele por aí, mas é melhor dizer essa reclamação outro dia, o lance aqui é do Midas. Agora que eu dei todo o contexto de multiverso depois do capítulo 4 e o lance de linhas do tempo que eu vou explicar agora, nós chegamos no capítulo 5. Lembrando, quando a gente volta no tempo na temporada OG, quando a gente lança o foguete ou relança o foguete, aconteceu uma reorganização da matéria. Eu acho que quem disse isso foi o próprio Donald Mustard. Só que agora, depois da temporada OG, quando o foguete foi lançado, não teve uma reorganização. O buraco negro foi basicamente para sugar o mapa. E sim, a gente teve uma expansão de realidade. Um grande exemplo é, imagine uma realidade onde o Fortnite não foi Battle Royale, sim foi focado em um jogo de corrida. Ou o Fortnite foi focado em um live service de um jogo musical. Ou até mesmo onde o Fortnite nunca existiu. E na verdade eles trabalharam com a Lego para fazer um jogo em mundo aberto de sobrevivência por aí. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer dessa forma? E até mesmo a própria continuação pro Battle Royale, onde a gente não tá no mapa do capítulo 1, 2 ou 3 ou o que seja, mas se a gente tá numa outra dimensão, uma outra realidade. A ilha que a gente está presente agora, ela não foi criada instantaneamente, ela já teve sua história. Nós somos o verdadeiro visitante. E depois de tudo isso explicado, finalmente eu posso falar desse Midas que estamos presente. E o resumo basicamente é: o Midas que a gente conhece já provavelmente faleceu, devorado por um tubarão, e esse Midas que a gente está vendo é o Midas dessa realidade, dessa dimensão. E eu não disse antes sobre linha do tempo e sobre o círculo do Rei Dourado? Então, se cada dimensão provavelmente que a história do Midas é um evento canônico.
No capítulo 2 a gente viu o auge, a queda e a ressurreição dele. No capítulo 4 a gente só viu apenas a possível queda dele, podemos assim dizer, sobre a mão. E agora, no capítulo 5, a gente não viu o auge e a queda, e se a gente está vendo a ressurreição dele. Ou seja, o que significa que em algum momento, antes de a gente chegar na ilha, o Midas faleceu, de alguma forma ele morreu, parou no mundo inferior, no mundo de Hades, o mundo dos mortos. E graças a Valéria, que ela abriu a caixa de Pandora, os deuses se enfureceram e os próprios reinos dele foram parar na nossa ilha, ou seja, o mundo dos mortos está presente na nossa ilha, ou seja, o lugar onde o Midas está preso voltou para a ilha. E essa é a oportunidade perfeita para ele fazer seu retorno. Justamente porque ele era um prisioneiro de Hades e agora que ele está livre, digamos que a gente está vendo sua ressurreição e retorno. O que é estranho é que quando a gente conversa com ele, o que acontece? É que tem algumas frases que ele fala que sim, eu retornei, mas ele retornou de quê? Do mundo dos mortos? Da história? De um outro universo? Vai lá saber. E para sustentar essa teoria se você tem o Midas do capítulo 2, tente falar com qualquer outro NPC da temporada. Eles vão te tratar você como se fosse um NPC, um jogador normal, uma skin normal. Mas caso você compre o Midas Ascendente e use ele e vá falar com os personagens que estão ao redor do mapa da temporada 2, você vai perceber que eles têm frases únicas, dizendo: muito prazer, chefe, faz tanto tempo que eu não vejo você, chefe, estamos de voltação, ou algo assim do tipo. Isso pode até funcionar justamente porque eles não conhecem a gente já conhece eles, mas não eles dessa realidade. A Epic poderia muito bem fazer novas versões da Julius, da Moneta, do Brutus, da Sky, da TNT, só para combinar com essa realidade, mas aí ia pensar, ia ter muita skin trabalhada, eles não colocam todas as cartas na manga, então é mais fácil reutilizar os personagens que já existem. Então, a gente conhece esses personagens, porém eles não conhecem a gente. E para finalizar, quem jogou todas as missões de história que teve nessa semana retrasada sobre o Midas, tava lá mostrando como se fosse uma pequena história de ele tendo voltado, como ele voltou. E no final, o grande roubo do iate de Marigold, que é basicamente onde a gente tem que chamar o máximo de atenção na ilha para o Midas e a equipe dele poderem fugir do iate. Falando nisso, eu fiz um vídeo como se fosse uma animação mostrando essa história do Midas que teve agora. Mas no resumo aqui, no ato final, que é o grande roubo do iate do Marigold, é justamente a gente chamar a atenção para eles poderem fugir. E nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, vários personagens do capítulo 2, temporada 2, já não estão mais presentes, como a Sky ou a TNT, eles saíram. Midas em si, ele tá presente, eu acho que ele deve estar presente, mas em dias atrás ele estava, na ilha de pré-lançamento do ônibus de batalha, onde você poderia conversar com ele. Tudo isso indicando que sim, ele tá partindo, ele vai embora novamente, como eu disse, auge, queda, ressurreição e uma grande fuga, por exemplo. E por isso que quando nós chegamos nessa realidade, nós só estamos vendo o trecho final. Se a gente pudesse expandir um pouco mais, isso aí dá para fazer um outro vídeo que essa ilha já existe muita história antes de nós mesmos chegar. Por exemplo, provavelmente deve ter acontecido uma guerra de espectro e sombra, onde as sombras ganharam, o Midas reinou, mas em algum momento existiu uma outra facção que foi criada, que foi a sociedade dominou tudo, dominou o iate do Midas, provavelmente. Será que foi alguns membros da sociedade que eliminou o Midas? Vai lá saber. A sociedade caiu, os deuses estão reinando e agora o Midas e a equipe dele retomaram o iate de volta. Desde então, cada realidade, cada universo que a gente for visitar daqui a alguns anos, provavelmente possa ter uma história parecida, onde o Midas vai ter seu auge, queda e ressurreição. Dito isso, jovens, isso que eu queria apresentar para vocês, que esse é o Círculo do Rei Dourado. Lembrando que isso aqui é apenas uma teoria, não leve isso como verdade absoluta, é apenas a minha visão do que eu acho sobre esse Midas. Muita gente fica confusa nesse lance de, será que esse é o verdadeiro Midas? Como ele perdeu a mão? Será que aquela mão é real ou é uma prótese? Ou algo assim do tipo, como ele viveu? Como ele sobreviveu a ser devorado por um tubarão, depois do nada ele virou um fantasma, depois do nada ele virou em anime, depois do nada ele virou um cara de gelo, e agora ele virou uma armadura ali grego-romana, e esse é o mesmo Midas. Então, assim, eu não acredito que ele seja o mesmo personagem, sim que ele seja de uma realidade diferente, acho que é mais fácil de assimilar. Mas dito isso, eu fico por aqui, jovens. Qual a sua opinião sobre isso? Vocês concordam com essa teoria? Qual a sua versão que você prefere acreditar? Bem, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima estação.